Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Na solenidade de todos os santos, vivemos hoje de modo especial a comunhão com todos aqueles que, fiéis ao Evangelho, vivem a glória da santidade junto de Deus. A solenidade de hoje quer celebrar, portanto, não só os santos canonizados pela Igreja, mas também todos os homens e mulheres que, através dos séculos, mantiveram acesa a luz da fé na sua vida e conquistaram o prémio. E que, por isso, são para nós um reflexo da santidade de Deus. Caminhando para a mesma meta, onde eles já se encontram, invoquemos o dom do Espírito para que, alimentados no banquete do Cordeiro, possamos também nós obter o prémio dos bem-aventurados. Invoquemos, irmãos, caríssimos a Deus nosso Pai, para que o rito da aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida eterna. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma a imagem ao homem e ao universo, Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia em que celebramos a festa de todos os santos, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deus onipotente nos purifica do pecado e, pela participação na Eucaristia, nos torna dignos de participar na mesa do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Senhor Deus, Pai dos
Oremos. Deus eterno e onipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que subia do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em voz alta aos 4 anjos a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. E clamavam em voz alta: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam um círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se diante do trono de rosto por terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi-lhe: meu Senhor, vós é que o sabeis. Ele disse-me: são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor.
Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face de Deus. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo para ser puro, como Ele é puro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Caros amigos, caros irmãos, hoje estamos aqui na Igreja em dia da semana para celebrar a festa de Todos os Santos. É este o valor e alegria que damos a um feriado que nos foi restituído. A beleza da santidade de quem nos precedeu no céu e de nós também, que estamos ainda a caminho para o céu. O primeiro pensamento que tive nestes dias foi o seguinte: por que a Igreja celebra a festa de Todos os Santos? Talvez porque os santos e os beatos que há na história não cabem todos no calendário? Vocês entendem que não é por esta razão. Contudo, há dias uma pessoa amiga queixava-se que o seu santo padroeiro nunca aparece nos calendários que recebe. Será que os santos viveram para ter um lugar no calendário? Somos nós que criamos esta relação. Por vezes pensamos que santo significa ser famoso, alguém que achamos importante. Mas o convite que Deus nos faz neste dia é muito diferente. Podemos ser santos, quer dizer felizes, como vimos no Evangelho, mesmo quando não somos conhecidos, aclamados, mas quando vivemos a nossa fé, a nossa caridade, o nosso amor, vivemos na esperança, sem holofotes, mas com coragem e com perseverança. A primeira leitura que ouvimos é uma bela página do livro do Apocalipse. Começa com este testemunho. Leio só as primeiras 3 palavras. Eu, João, ver. Trata-se do apóstolo João, que tem uma visão única, extraordinária. A vida dos santos é feita de visões deslumbrantes, extraordinárias. Pensamos nos pastorinhos de Fátima, que viram a beleza luminosa de Nossa Senhora e ficaram encantados. Também São Maximiliano, na sua infância, viu a Virgem Maria com as rosas brancas e vermelhas nas mãos, que lhe profetizavam o seu martírio. E Santa Beatriz da Silva, quando ficou encarcerada na escuridão de uma caixa, teve a visão reconfortante da Virgem Imaculada. São momentos únicos em que o Senhor revela o seu rosto de ternura e de misericórdia. O que é que viu então o apóstolo João? Viu o paraíso. Viu a casa do Pai, uma grande multidão de pessoas de diferentes nações, tribos, povos e línguas, que não são separadas em campos de refugiados ou impedidas de chegar a uma nova terra por causa de muros que dividem as fronteiras, mas são como um rio de paz, lavadas no sangue do Cordeiro, que é Jesus, morto e ressuscitado, são transfiguradas no amor de Deus. E João contempla este sonho de Deus, unir toda a humanidade em volta do esplendor do Cordeiro. Há dias foi apresentado um filme no Festival do Cinema de Roma com este título:
Tenho amigos no paraíso. É este o sentido da festa de Todos os Santos. Saber que temos amigos no paraíso, que contemplam o rosto misericordioso do Pai. Mas o que é que tem de especial estes amigos? Jesus, na página do Evangelho de hoje, fala de 9 categorias, características dos amigos de Deus. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os obreiros da paz, os perseguidos por causa da justiça. E, finalmente, acrescenta também os seus discípulos, insultados e perseguidos por causa dele, do seu nome. Estas palavras não são um rebuçado para acalmar quem sofre, para tranquilizar, mas é Jesus que revela quem é Deus, seu Pai. Um Deus que fica ao lado dos pequeninos, dos abandonados, dos esquecidos. Este é o nome da santidade de Deus, misericórdia, ternura. E esta será também a nossa santidade. Conto-vos uma história real, que não é minha, mas foi narrada na semana passada pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. Havia um emigrante que procurava uma rua no meio da cidade. E uma senhora aproximou-se dele e perguntou: "O que é que o senhor está à procura?" O homem andava sem sapatos e respondeu: "Eu queria ir até a igreja, a Basílica de São Pedro, para entrar pela Porta Santa." E a senhora pensou: "Este homem não tem sapatos, como conseguirá caminhar?" E chamou um táxi, só que aquele migrante, aquele refugiado, cheirava mal. E o motorista do táxi quase não queria fazê-lo entrar no carro, mas acabou por deixá-lo entrar. E a senhora, sentada ao lado, aproveitou para lhe perguntar, durante uma viagem que durou uns 10 minutos, perguntou-lhe algo da sua história de refugiado e de imigrante. E este homem falou da sua história de dor, de guerra, de fome, e porque tinha fugido da sua pátria para migrar até Roma. Ao chegar, a senhora abriu a carteira para pagar o taxista, mas o taxista, que antes não queria que este homem entrasse porque cheirava mal, disse-lhe: "Não, senhora, sou eu que lhe devo algo, porque me deu a oportunidade de ouvir uma história que me mudou o coração." Esta senhora, comentou o Papa Francisco, sabia o que era a dor de um migrante, porque tinha sangue armênio e conhecia o sofrimento do seu povo. Quando fazemos algo de semelhante, concluiu o Papa, inicialmente recusamos porque é um incômodo, cheira mal, mas depois a vida do outro perfuma a alma e faz-nos mudar. Eis o que é a santidade, a misericórdia de Deus que transforma o que era amargo em doçura de alma e de corpo, como dizia São Francisco. Que Maria, Mãe de Misericórdia e Rainha de todos os santos, interceda por nós. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado e criado, consubstanciado ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, pela nossa salvação,
Irmãs e irmãos, na solenidade que nos une a todos os santos, oremos àquele que pode saciar a nossa fome de santidade e de vida, cantando com alegria. Pela Santa Igreja de Deus, o Senhor sustenta o nosso Papa Francisco e os bispos, para que com o mesmo amor de Cristo conduzam o povo de Deus e com espírito de comunhão para com as outras confissões cristãs, rumo à eterna Jerusalém do céu, oremos cantando. Pelos religiosos e religiosas, o Senhor confirma a sua vocação para que, fiéis à missão que receberam, mostrem ao mundo o amor de Deus que a todos se doa, sem pedir nada em troca. Oremos cantando. Por todos os fiéis leigos, o Senhor lhes dê a força para ser em cada lugar da vida fermento na massa, nascente de santidade e testemunhas credíveis da presença e da ação de Deus. Oremos cantando. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos os perseguidos por causa da justiça, da fé e da discriminação, encontrem acolhimento fraterno nos lugares para onde emigram à procura de um futuro melhor. Oremos cantando. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Por esta nossa Assembleia Eucarística, convocada na Igreja de Santa Beatriz e unida a todos os fiéis que assistem à celebração através da televisão, o Senhor faça crescer a nossa fé, alimente a nossa caridade e reconforte a nossa esperança, para que nenhuma dificuldade impeça o nosso caminho para a eterna salvação. Oremos cantando. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Nós os agradecemos, Senhor, por nos ter dado a companhia e o exemplo dos santos. Dai-nos, com a sua intercessão, a alegria de percorrer o caminho sagrado que da fonte batismal nos conduz a Jerusalém do céu. Por Cristo nosso Senhor. Vós sois esse
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra de todos os santos e fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Hoje nos dais a alegria de celebrar a Cidade Santa, a nossa Mãe, a Jerusalém Celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos, glorifica eternamente o vosso nome. Peregrinos desta Cidade Santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia consagrado à memória de todos os santos, que durante a vida imitaram a Cristo e na morte receberam dele a coroa da glória, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, o Patriarca Manuel, os seus bispos auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E porque nos chamamos e somos de verdade filhos amados de Deus, vamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos pecam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo Deus. Saudemo-nos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que dizemos a palavra da ressurreição.
Oremos. Nós os adoramos, Senhor nosso Deus, única fonte de santidade, admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Quero lembrar, antes de concluir a nossa Eucaristia, neste dia de festa, que amanhã teremos aqui na Igreja de Santa Beatriz 2 Eucaristias, às 15h30, os centros de dia, também o espaço aberto da Comunidade de Vida e Paz, junta-se a Eucaristia conosco, e depois, às 7h, para toda a comunidade. É a missa na comemoração de todos os fiéis defuntos. Lembro também que no próximo domingo teremos aqui o nosso superior geral, que está a concluir em Fátima um congresso mariano, juntamente a todo o seu conselho. Portanto, estaremos aqui uma boa equipa de frades franciscanos. A todos desejo assim, um bom dia santo e também uma visita aos nossos irmãos defuntos no cemitério. Podemos também, assim, entrar em comunhão com a vida deles, com manter vivos os laços da nossa amizade e da nossa vida de fé. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Quanta beleza,